Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez sinto a alegria de poder, nesse momento, fazer uma reflexão da palavra de Deus. E eu oro para que Deus abençoe você no seu lar, onde estiver, que você seja grandemente fortalecido pela presença de Deus em sua vida. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, os que fazem parte aqui do nosso distrito de Cornélio Procópio, nossos irmãos de Santa Mariana, de Sertaneja, os nossos irmãos ali de Uraí, os nossos irmãos aqui do Grupo Vila Independência, de Congonhas. E eu desejo que Deus esteja, de fato, cuidando de vocês onde estão, e nos seus negócios, na sua vida familiar, na direção do cuidado dos filhos, que todos estejam bem. Oro para que Deus cuide da saúde de todos, nos proteja nesse momento de pandemia, e que, de fato, a meditação nesses versos possam trazer alento ao seu coração. É bem verdade que muitos poderão ouvir essa mensagem, onde estarão, por aí, por alguma parte deste Brasil, e desejo também que essa palavra possa fortalecer o seu coração. A nossa reflexão, nosso devocional, é o Salmo 84. Vamos abrir a Bíblia e vamos fazer uma reflexão neste Salmo e tirar aqui algumas lições espirituais para a nossa vida. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Prestas ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Esse salmo, esses versos trazem uma mensagem que nos ajuda a entender o quanto é maravilhoso podermos parar e buscar a presença de Deus. O quanto isso nos fortalece. Vivemos num mundo tão agitado, de tantas correrias. Muitas das vezes a nossa mente, a nossa visão, nosso foco está preso a coisas passageiras deste mundo, que a gente não consegue priorizar os momentos espirituais. Isso traz algo de muito prejuízo para o nosso crescimento espiritual e fortalecimento da fé. O Salmo 84 é um dos mais belos poemas das Escrituras Sagradas. Quando a gente para meditar nele, a gente vê a beleza deste salmo. Pra você ter uma ideia, o grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, escreveu a respeito deste salmo. E ele diz assim: este sagrado poema é um dos mais belos textos do livro de Salmos. É chamado a Pérola dos Salmos. Então, quando você estiver meditando no Salmo 84, lembre-se que, segundo Charles Spurgeon, ele é chamado a Pérola dos Salmos, pela beleza. Na realidade, o Salmo 84 é uma das canções religiosas, que eram cantadas costumeiramente pelos grupos de peregrinos. Eles, por ocasião das grandes festas do povo em Israel, vinham de todas as partes rumo a Jerusalém para adoração. E era um momento glorioso para eles,
quando eles partiam em direção a Jerusalém para participar desses momentos de festas, né? Enquanto caminhavam, eles iam cantando. E assim, além de estarem louvando a Deus, suavizavam sua viagem, que às vezes era de vários dias, sobre um sol inclemente. Então, esse momento deles, ao partirem em direção a Jerusalém e ao cantarem, louvando a Deus, isso era um momento de fortalecer nesta caminhada. Este salmo ele é composto de 3 estrofes. Nós poderíamos aqui dividi-lo para facilitar a nossa compreensão, nosso entendimento e reflexão em 3 estrofes de 4 versos cada uma. A gente, ao ler esses versos, a gente vai colocando exatamente o que a gente pode tirar e absorver dessa mensagem para a nossa vida espiritual. Vamos seguir o que este salmo nos ensina a respeito da peregrinação do crente em direção a Deus. Vamos colocar aqui que, ao ler esse salmo, conta a nossa experiência de como a gente está buscando a Deus. Qual é a nossa caminhada em direção a Deus, a nossa busca, o nosso crescimento de fé. Primeira parte, eu diria, vamos falar aqui sobre o anseio que nós temos na nossa vida, o anseio da alma, né? Quais são os nossos anseios? Os primeiros versos falam exatamente dessa necessidade, dessa busca, né? Nós somos criados para viver em comunhão com Deus. É uma realidade. Seremos infelizes enquanto estivermos longe de Deus, separados dele. Nós somos criados para ter relacionamentos interpessoais, né? Logo que Deus criou Adão, descobriu da necessidade de ter uma companheira. E dali a família começou a crescer. Então é muito importante que a gente entenda de que os nossos relacionamentos ajudam, contribuem muito para o nosso desenvolvimento, a nossa formação. Então também é importante entendermos a nossa profunda necessidade de Deus. Podemos desenvolver uma comunhão profunda com o nosso Deus quando nós buscamos. Quando eu priorizo esse momento, quando eu separo tempo para buscar a Deus. Agostinho, teólogo do século IV, ele escreveu assim: inquieto está o nosso coração, ó Deus, enquanto não descansa em ti. Talvez seja a realidade de muitos, né? Eu não digo só daqueles que não priorizam religião, até mesmo aqueles que vão às igrejas, né? Que vão aos cultos, e pode ser que muitas das vezes eles estão indo na igreja e ainda não descobriram, não aprenderam como realmente ter uma comunhão profunda com Deus. E muitas das vezes a coisa pode ficar muito superficial, né? E a gente não alcança aquilo que Deus quer derramar sobre a nossa vida, né? A profunda comunhão com Ele é a nossa grande necessidade. Tem um escritor evangélico, Giovanni Rostagno, comenta esses versos da seguinte maneira, o entendimento dele, ele faz assim a aplicação. Quem diria que o homem criado para Deus só buscasse o mundo? Criado para o céu só se prendesse à terra? Criado para viver nas alturas, descesse aos escuros abismos do mal? Enquanto o homem se afasta de Deus, é infeliz. Nunca encontra nada que lhe possa satisfazer a alma. Só em Deus ele descobre o verdadeiro sentido da vida. E é isso que eu queria chamar a atenção a vocês nesse momento. Nós podemos estar distraídos com tantas coisas efêmeras desse mundo. Isso pode ofuscar os nossos olhares, a nossa visão, a nossa mente nas coisas espirituais. Quantas coisas deste mundo aparentemente podem parecer coisas boas, bonitas, coisas prazerosas, que muitas das vezes têm sido um grande obstáculo para o caminho do crescimento da comunhão com Deus. Quando nós lemos os versos, vamos ler assim, os primeiros versos desse salmo para a gente trazer à nossa mente a reflexão. Aqui diz assim: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e para os seus filhos junto aos teus altares. Como o salmista diz aqui,
Até os pássaros do céu, esses pequeninos seres, encontraram ali abrigo, né? Aos altares, junto à presença de Deus, né? E eu fico às vezes pensando, como que a gente pode encher a nossa vida de esperança se a gente não busca na palavra, não nos alimentamos da palavra para encontrar esse fortalecimento da fé? Como? Como que a gente pode caminhar? Como que a gente podemos avançar? Como podemos ter ânimo, coragem? Como que a gente pode passar pelas intempéries da vida? Quantas adversidades a gente tem que enfrentar com fé, com confiança? A gente tem que olhar para Deus, confiar que Ele está ao nosso lado, que Ele nos fortalece. Aqui diz que até o pardal encontrou casa, até o pardal. O pardal ele é tido como o mais insignificante, né, dos pássaros. Dois deles eram vendidos por um ceitil, encontrou abrigo junto a Deus. O pardal ele representa os mais humildes da terra. O pardal representa ali os pobres, né, os destituídos de bens, aqueles que não têm riquezas materiais. Pode representar os esquecidos, os desprezados, né, desta sociedade, sim. Esses também encontram abrigo, segurança e paz junto aos altares de Deus. Eu não sei que momento de adversidade você esteja passando, mas eu posso lhe afirmar que todos aqueles que porventura estão se sentindo desprezados, esquecidos nessa sociedade, talvez são desprovidos de bens materiais, mas para esses também a Bíblia está chamando, está clamando e apela ao seu coração que esses podem encontrar segurança, paz, abrigo na presença de Deus. Não é maravilhoso isso? A palavra de Deus é em Mateus capítulo 5, verso 3. O próprio Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é maravilhoso? E a andorinha? A andorinha encontrou ninho para si e para sua prole, né? E o que a gente pode tirar do exemplo aqui desse pássaro? A andorinha é o mais inquieto dos pássaros, né? Então também ele encontrou abrigo junto a Deus. A andorinha é símbolo dos que vivem angustiados, né? Desassossegados, correndo de um lado para outro em busca de coisas, né? A andorinha pode aqui representar aqueles que são infelizes, sem paz no coração, são os que vivem tristes, anseiam por uma vida melhor, estão em busca de tranquilidade, estão à procura da felicidade. Sim, esses também encontram segurança, satisfação, quando buscam a presença de Deus. Para os seus mais profundos anseios, junto aos altares de Deus, você vai encontrar as respostas, vai encontrar o caminho, é na presença de Deus. E você precisa ter essa certeza, você ter essa fé. Por mais que você esteja vivendo momentos de turbulência, de intranquilidades, de desassossegos, se você se sente infeliz diante desse mundo, você pode encontrar abrigo, pode encontrar paz real, tranquilidade, segurança, real conforto. Tenha certeza que o nosso Deus é o Deus da consolação. E Ele pode nos consolar em todos os momentos, né? Que verdade maravilhosa é essa para a nossa vida? Você pode ser neste dia um pardal ou uma andorinha, né? De repente na tua vida você pode estar sendo representado aí por um pardal, por uma andorinha, comparativamente falando. Mas você pode encontrar em Deus a alegria de viver, sentido para a vida, paz, felicidade, não importa quem você seja. Isso faz parte da nossa busca. Essa primeira parte desses versos do Salmo 84 fala desse anseio da busca. A segunda estrofe deste salmo, os versos de 5 a 8, descreve a caminhada, a nossa experiência da alma em direção a Deus. Nós podemos ler os versos de 5 a 8 novamente para a gente entender bem a reflexão. Diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti,
em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, prestas ouvidos, ó Deus de Jacó. O que nós podemos tirar desta experiência, desses que estão em caminho, em busca, em direção a Deus? A alma desiludida, uma alma infeliz, ansiosa, sente um profundo desejo de buscar a Deus, então vai em direção a Ele. Esse é o caminho, essa é a verdade. Aproxima-se do santuário de Deus. E essa expressão aqui mostra a força que está em Deus, cuja força está em ti, Senhor. Só Deus nos pode dar forças para uma vida vitoriosa. Toda a nossa suficiência vem dele. A nossa natureza, nós somos fracos. Precisamos de Deus a cada dia da nossa vida, na nossa jornada terrena, precisamos de Deus, de buscarmos a Ele. Em outra ocasião, o salmista escreveu o Salmo 103, verso 14, ele diz assim: Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Essa é a nossa realidade. É por isso que temos total dependência para continuar firme no caminho do Senhor. E a Bíblia te fala que exatamente nesses versos aqui do Salmo 84, fala de um vale árido. Um vale árido. Né? Esse vale um vale sem vegetação, completamente seco, árido, mas para o peregrino que está em direção ao céu, está em direção da busca de Deus, Deus faz do vale uma fonte de água refrescante. Né? Que maravilha! O vale árido, esse vale, ele é também chamado, em algumas traduções, principalmente na tradução revisada, Almeida revisada, pode ser chamado passando pelo Vale de Baca. Né? E esse Vale de Baca ficava próximo a Jerusalém. Então, ao passar por ele, os peregrinos já avistavam o pináculo do templo, ali de Jerusalém. Então, eles enchiam de novo de ânimo, pois a chegada estava perto, na caminhada, né? Em direção a Jerusalém. Quando estava se aproximando, que eles olhavam lá o pináculo do templo, isso trazia ânimo para eles, estavam chegando, né? Estava bem perto. E eu fico pensando para nós cristãos, qual é o nosso vale de Baca? Qual é o nosso vale árido? O nosso vale árido é este mundo triste? É este mundo de sofrimento? Este mundo cheio de miséria, de pecado? Mas nós estamos passando por ele pela fé, né? Para avistarmos os portais da Nova Jerusalém. É para isso que nós caminhamos, estamos buscando, estamos indo em direção a Deus cada dia. É porque nós já estamos olhando para o futuro, olhamos para o porvir, já avistando pela fé a entrada dos portais da Nova Jerusalém. Qual é o teu vale árido que você esteja passando agora? Talvez o teu vale árido seja tua vida material não está estruturada, seja um vale árido, talvez teu relacionamento não esteja bem, talvez a maneira que você está lidando com os teus filhos tem sido momentos de turbulência, de conflitos. Então, qual é o teu vale árido? Talvez você não tenha olhado para a mensagem da cruz como uma mensagem de perdão para os teus pecados, tenha alimentado culpa. Qual é o teu vale árido? Nós podemos encontrar refúgio, consolo na presença de Deus. Essa é uma certeza incontestável. Então, quando a gente parte aqui para a chegada, né? A chegada da alma, vamos colocar assim. Aqui descreve a alma perante Deus nos versos 9 a 12. Né? Diz assim: Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos
Feliz o homem que em ti confia. Que felicidade! O pecador arrependido volta-se para Deus e encontra um pai amoroso. A mesma experiência que aconteceu com o filho pródigo ao voltar para casa, encontrou o pai com alegria, recebeu com alegria e com festa. Quando nós encontramos a verdadeira e única razão de viver é na presença de Deus, é buscando a Deus. Aí vamos encontrar o verdadeiro sentido para a vida. Vamos encontrar serena alegria e confiança no amanhã. Vamos ter esperança e, além do mais, certeza da vida eterna. E isso é maravilhoso para a nossa experiência com Deus. Note a expressão: um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Nada pode comparar a alegria e a felicidade dos que se encontram com Deus, se entregam a Ele e permanecem na presença de Deus. Tudo nesse mundo, amigo, é ilusório, é passageiro. Posses, bens materiais, fama, tudo passa. Essa é uma certeza que você precisa ter. Neste mundo tudo vai acabar. Mas a nossa esperança de permanecer em Deus nos traz a alegria de visualizar aquilo que virá muito em breve, né? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o buscam com fé. A Bíblia diz claramente que Deus, ele cumpre suas promessas. É um Deus que nunca falha e derrama bênçãos sem medida ao seu povo. O Senhor dos Exércitos, a Bíblia diz nesse verso que 84, no Salmo 84, feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Quer você ser feliz, mesmo em meio a lutas, em meio aos sofrimentos dessa vida, as adversidades? Então confie em Deus. Se você quer realmente ter uma segurança, uma tranquilidade, se você quer passar por esses vales áridos que nós nos deparamos no decorrer da nossa vida, da nossa existência, você precisa olhar para o céu, precisa olhar para Deus, precisa se voltar para a Bíblia, para a palavra, precisa gastar tempo com o Senhor. E isso vai fortalecer a tua vida. Isso nos traz alegria, nos dá sentido. Tudo que fazemos. Até nos nossos sonhos ideais, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Você quer ser feliz mesmo em meio a essas lutas? Então busca a Deus. Tenha sede de Deus, né? Vá em direção a Ele. E persevere nesta busca do conhecimento de Deus. Isso vai nos fortalecer a ter uma vida de mais esperança. E além do mais, vai nos fortalecer até o nosso testemunho. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se torna uma bênção na vida de outras pessoas. Isso deve ser a alegria do crente, a alegria do cristão, em buscar a Deus para testemunhar do seu maravilhoso amor. Que nesse momento, que esta experiência, a minha experiência, a sua experiência, seja a experiência de cada um de nós, né? Ter a sede da alma, a sede de Deus, e crescermos nessa busca constante da presença de Deus em nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente nesta semana. Cuide da tua vida, te proteja, né? E tenha certeza que não importa o que você tem passado, não importa o que aconteceu ontem. Hoje é um dia novo que se iniciou e tudo pode ser diferente. Então, que Deus te abençoe grandemente nesta hora. Vamos elevar nossa mente ao céu e clamar pela bênção do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça, pela maneira que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, por ser um Deus amoroso. Em meio a tudo que poderemos enfrentar nesta vida, não sei qual é o vale árido que alguém esteja passando agora, mas que o Senhor dê a esta pessoa a certeza da tua presença, da tua companhia. Abençoa, fortalece e nos proteja. Nos livre dessas enfermidades, dessa pandemia, e seja com aqueles, console aqueles que estão sofrendo nessa hora. E pedimos as tuas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe.